O... Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Isaac e seguinte, hoje a gente vai falar mitos e verdades sobre o Fofão. Vamos lá. Bom, acho eu tenho que falar pra vocês o que. Bom, o Fofão, mas de- o Fofão ele é um personagem com essa aparência, digamos, estranha, bizarra, para não dizer que é horrorosa. Mas o personagem, ele não era sucesso na década de 80, já que no início o Fofão nem era para ter um programa próprio. Ele só surgiu como coadjuvante num programa chamado Balão que aliás ele era tão coadjuvante nesse programa que o próprio Fofão no início nem sequer tinha falas, o bicho só sequer fazia alguns grunhidos dos que a apresentadora do programa só ela que conseguia entender. Enfim, depois de um tempo, tipo, acabou fazendo, depois mesmo que, mas o Fofão ele acabou fazendo tanto sucesso na época em que ele sai, em que mesmo que depois que ele saiu do Balão Gico, a Record meio que fez um programa chamado de TV Fofão, que era um programa basicamente uma espécie de Bom Dia e Companhia só com um Fofão, mano. Que eles meio que fizeram isso. E aos poucos o programa foi meio que. Só que. E até chegou a ganhar. E o Fofão foi ganhando sucesso, ganhando programas. Mas um filme pra TV, que aliás é um filme péssimo do personagem. E praticamente chegou até mesmo a ter um. E até mesmo chegou a ter discos de vinil. Mas até mesmo um boneco, que é esse que tá aparecendo aí na thumbnail do vídeo. Só que esse é o boneco que entra a parte dos mitos. Pois em 1900 e sei lá quanto, que eu não vou lembrar, alguém, não sei porquê, decidiu abrir a cabeça, tirar a cabeça do boneco para ver se tinha alguma coisa dentro. E simplesmente a gente encontrou um pedaço de plástico que muita gente. Sabe aquele efeito telefone sem fio que uma mentira passa de pessoa para pessoa e ela se espalha em praticamente qualquer lugar? Cara, tipo, o fofo. Começaram a falar que, sei lá, tinha. Que era uma faca, que era um punhal, que era uma adaga. Enfim, daqui a pouco vão até dizer que, sei lá, é um sabre de luz do Star Wars. Mas, enfim, o que acontece é que realmente isso existe no boneco, mas tem uma coisa que. Mas isso tem, por incrível que pareça, um motivo. Já que o boneco do Fofão na época, ele foi feito numa época em que os bonecos de pelúcia eram enchidos com digamos, sabe, bolinhas de isopor, ao invés do algodão que é usado hoje em dia. Só que a bolinha de isopor, ela não conseguia sustentar coisas de plástico muito grandes. Então o corpo do Fofão, se ele não tivesse aquele negócio debaixo da cabeça, ele meio que não ia conseguir se segurar. Ia ficar meio que caindo. Então, por isso que eles tiveram que fazer uma espécie de suporte. E sério, gente, esse negócio de inventar que é uma faca, que é um punhal, que não faz o menor sentido. Ainda mais que é um pedaço, só na realidade, um pedaço de plástico. Chico, sério, eu acho que você não vai conseguir nem cortar um bolinho Ana Maria com aquilo. E eu já vi gente até tirando a cabeça de um fofão só pra ver. É sério, cara.
Enfim, depois disso, depois de alguns anos, o Fofão meio que caiu totalmente no esquecimento. Ninguém mais lembrava dele. Até em 2017, quando eles quando ficou bem popular na internet um negócio chamado de carreta furacão. Que é uma espécie de carreta colorida cheia de personagens da Deep Web. Tem Mickey, tem super-herói, tem personagem, tem Chaves, tem máscara. E tem principalmente um fofão em todas as carretas que age como uma espécie de líder. E eu acho que o fofão só é lembrado hoje em dia ou por essa teoria do boneco ou simplesmente por conta da carreta furacão. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e tchau.